da Tia Kizzy! Estamos aqui para mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva? Não! Para o nosso Clubinho do Livro! Mais uma edição do nosso Clubinho de Livro. Para quem não sabe, nós temos sim um Clube do Livro para chamar de nosso. E basicamente, uma vez por mês a gente lê um livro que a gente escolhe antes e depois se reúne virtualmente, atualmente, para bater um papo sobre o livro e falar o que a gente achou e ter uma desculpa para se reunir também e se ver e conversar e dar risada. Então, se você quer participar do nosso clubinho, é só conversar com a gente e a gente te dá as dicas aí para você começar, porque é aberto para todo mundo que quiser participar, sem pretensões muito literárias, apenas para a gente se divertir, ler um livro por mês. E esse mês nós lemos o livro Inferno, do Dan Brown. Então eu sempre gosto de vir aqui fazer uma resenha sobre o livro que a gente leu nesse mês. E começando a falar do Inferno, bom, ele é do Dan Brown, acho que dispensa comentários, todo mundo, se nunca leu, já ouviu falar, né? É um escritor americano, escritor de best-sellers, escreve só livro que vende muito bem. Isso não quer dizer nem que é bom nem que é ruim, é apenas um fato. E aí eu vou dizer o que eu acho sobre o Inferno aqui, sobre algumas coisas que eu anotei para conversar com vocês. Eu vou começar falando do que me incomoda um pouco nessa leitura, para depois a gente terminar com os pontos altos e o vídeo acabar numa good vibe. Então, a primeira coisa que me incomoda um pouco é que, assim, o Dan Brown, ele tem uma fórmula para escrever livros, todo mundo sabe disso. E é sempre o mesmo, ele escreve sempre o mesmo livro e ele muda o país, né? Eu brinco que ele é a Glória Pérez da literatura, então ele escreve sempre a mesma história num país diferente. É tão igual a Glória Pérez que tem alguns momentos, nesse aqui, por exemplo, se passa na Itália, né? Ele coloca umas frases em italiano ali no meio para você lembrar que tá na Itália, sabe? Que nem a novela do Clone, igualzinho. Só que a diferença dele para Glória Pérez é que ele faz essa fórmula bem feitinha. Então, assim, quando eu digo que são pontos que me incomodaram, significa que o livro é ruim. Significa que, pra mim, traz um incômodo na leitura. Eu não gosto, porque eu acho cansativo e, apesar disso, a fórmula é boa. Então, assim, ele escreve bons livros. Você só precisa ter em mente que vai ser sempre o mesmo. E o problema não é que ele usa os mesmos personagens, porque tem até alguns livros dele que não é com o Langdon, né? Nesse caso eu não vejo nenhum problema. É um personagem que você já conhece, tudo bem, ele tá numa outra história. Eu acho isso tranquilo e ok. Pra mim, o problema do Dan Brown é que ele descreve os personagens deles muito ruim. Ele não constrói um personagem com o qual você se relaciona, né? Então, assim, os personagens não convencem. O Langdon nunca convence. Ele já não convencia no Código da Vinci, ele continua não convencendo aqui, né? Então, essa ideia de vender ele como um professor de Harvard que é super sedutor, super herói, acho que poderia ter funcionado, mas do jeito que ele descreve aqui no livro, não convence. Eu não estou convencida de que o Langdon é isso que ele diz que é. A mesma coisa para a mulher do Langdon. E eu vou sempre falar a mulher dele, porque também todos os livros do Dan Brown tem uma mulher que vai ser o par dele. E é aquele par, assim, mega superficial também. É um personagem acessório. Não há problema em ter um personagem acessório, que a gente sabe que só existe ali naquela história para embasar o que vai acontecer com o personagem principal. O problema é que todas as mulheres dos livros de Dan Brown, elas têm esse papel. Elas são só escada, e elas são uma escada mal feita, né? Então, essa daqui também. Você não convence que ela é ruim ou que ela é boa, ele muda isso durante a história e mesmo assim você não se convence. Então, acho que esses são os dois. E tem um terceiro ponto que me incomoda muito, que é assim, eu gosto de livros descritivos, acho legal, acho bonito ter uma descrição bem feita, eu acho que ele faz descrições bem feitas, que em alguns momentos são bem legais, mas ele é didático ao extremo, didático assim de você não conseguir imaginar nada, tudo é muito explicado, muito mastigado. Esse ponto em específico, eu quero deixar claro que é uma opinião minha, eu não gosto de livros assim, não gosto de livros que eu não consiga transpor a história. E o Dan Brown, ele é assim. Então, assim,
Se a pessoa tropeçar na grama, ele vai escrever, tropeçou na grama, a grama era verde e estava molhada, sabe? É legal ter uma descrição, mas para aquilo que importa na história. Então tem horas que se torna cansativo, assim. E parece que você é um pouco burro, né? Então eu não gosto, mas eu sei que tem muita gente que gosta de livro assim. Então acho que tem seu valor, tá? Então eu coloquei isso como um ponto negativo, mas é um ponto negativo 15. Eu entendo que para outras pessoas achem isso, inclusive, bem positivo. Mas existe um bom motivo para ele vender tantos livros, né? E esse aqui é bom, é gostoso. Apesar disso que eu falei aí, vale a leitura, assim. Ele tem muitas coisas boas, né? A primeira delas é que o Dan Brown, ele é especialista em fazer uma metalinguagem na literatura dele. E eu acho isso muito legal. O que é uma metalinguagem? É você falar de literatura, de arte dentro do livro. E ele consegue fazer isso muito melhor que as outras pessoas que eu já li que tentaram fazer. Porque ele não tá aqui só explicando o que foi os movimentos artísticos e históricos que ele aponta no livro. Ele coloca dentro do roteiro, dentro da história. Então, nesse caso aqui, o Langdon, ele, aliás, começa o livro de um jeito que eu acho bem mais legal que os outros, porque ele tomou um tiro, tá dentro do hospital, é assim que começa o livro, e ele não sabe o que tá acontecendo. Então a gente vai descobrir isso tudo junto com a personagem. E eu acho isso legal, acho que dá uma profundidade pro personagem, assim, porque a gente vai vivendo a aventura dele, então você tá ali presa, não só pelo mistério, pura e simplesmente, mas tá preso na experiência da personagem. Então eu acho isso um ponto positivo do livro. O segundo é que no meio desse roteiro ele coloca alguns pontos artísticos e culturais e históricos de uma forma romanceada, né? Não é um livro de história. Mas você vai pensando, entendendo tudo que ele tá querendo falar dentro da história, vivendo essa aventura. Então ele faz essa metalinguagem que eu acho bem interessante. Nesse livro aqui, ele fala muito da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que descreve o inferno, o paraíso e o purgatório para o Dante, né? Então, por isso que chama inferno. E ele coloca isso, assim, não é citando, tinha a Divina Comédia. Não, ela faz parte do mistério, ela tá dentro do roteiro. E aí, dentro desse roteiro, ele também faz links com outros tipos de artes. Então, ele também fala muito de arte plástica, de um quadro bastante famoso também do Botticelli, que é o Inferno. Então, assim, a gente vai tendo esses links e eu acho esse o melhor ponto positivo dos livros do Dan Brown. E esse aqui eu ainda acho melhor que os outros. Porque, assim, a gente fica curioso. Então, enquanto você tá lendo, você quer procurar saber, para quem nunca ouviu falar da Divina Comédia, com certeza vai ter essa curiosidade, né? E é uma obra difícil de ler, então acho que ele tem esse papel social de fazer essa interpretação, de popularizar coisas que a gente às vezes se obriga a dizer que conhece, mas na real não conhece, né? É uma obra difícil de ler, porque ela tá em versos, a gente aprendeu no vestibular, às vezes ficou meio traumatizado, então acho que é bem interessante quando ele traz esses pontos, né? Então acho que os livros dele valem a pena, sim. Tem partes que o Langdon tá lembrando de palestras e de aulas que ele dava sobre o livro, que são interessantíssimas. E além disso, ele trata de um tema super atual, porque todo o thriller policial do livro, assim, é sobre eles tentando prevenir uma pandemia mundial que veio de um terrorismo biológico. Então, acho bem legal, porque tem várias coisas que estão muito em voga aqui, né? Que a gente está vivendo e que ele vai descrevendo. Então, eu acho que o livro ficou bom, né? Ficou atual, né? Para os momentos que a gente está vivendo. Isso também é um ponto positivo. E além de que é uma leitura de entretenimento muito boa, tem um diálogo e uma descrição fácil. Então, para você que está começando a ler, que está voltando a ler, ou que quer ler uma coisa meio para espairecer e ficar presa aí nos mistérios e descobrir coisas legais, eu acho que super vale a pena, né? Ele escreve muito bem, os capítulos são rápidos, então as coisas vão acontecendo, apesar de eu achar que às vezes ele se perde muito nas descrições e tem alguns capítulos que não precisava ter. Eu acho que esse livro seria mais legal se eu tivesse umas 100 páginas a menos, mas ele vale a pena, você vai lendo assim e é gostoso, uma leitura boa, né?
E por fim, os pontos positivos que sempre tem nos livros do Dan Brown, e esse aqui eu acho que é ainda melhor que os outros, como eu já comentei, dá vontade da gente viajar, sabe? Eu acho que isso é ótimo. Você fica olhando e fala assim, pô, eu queria ir nesse lugar, realmente parece bom. E quando a gente vai para os lugares, a gente fica assim, lembrando dos livros do Dan Brown e olhando os lugares, e quem já foi no Louvre foi sim atrás da pirâmide lá no Louvre. Então eu recomendo sim. E se você gostar de livros de aventura e policial, acho que é um bom lugar para você começar. E pra gente terminar então, eu sempre trago aqui um depoimento de uma pessoa que participou do nosso clubinho, e hoje é a Michele que vai falar pra gente. Olá, meu nome é Michele, eu faço parte do clube de leitura montado pela Kizzy, e a gente já está no segundo mês de leitura, é um livro por mês, e esse mês a gente leu Dan Brown, Inferno. Um livro muito bom para quem gosta de arte, a época do Renascimento, fala bastante sobre isso. E falando um pouco sobre o nosso clube, a gente se reúne uma vez por mês, atualmente está sendo virtual, e a gente fala as considerações que teve sobre o livro, os personagens. E tem muita risada, é bem descontraído, as meninas são muito legais. E é isso. Se você tiver interesse em participar também do clube, é só mandar uma mensagem para a Kizzy aqui no Instagram. E vamos para o terceiro mês já com o livro escolhido pela Edna, A Menina da Montanha. E vem com a gente participar também. Bom, acho que a Michele já deu a letra, então no próximo mês vamos ler A Menina da Montanha. E se você quiser participar conosco, é só me chamar, tá bom? Beijos de luz e até a próxima!